A pergunta da equipe. O senhor se veste de Papai Noel no Natal? Ah, boa! Eu acho que eu não preciso me vestir de Papai Noel. Eu já estou bem caracterizado com a barba, o cabelo, o peso. Oi, gente, tudo bom? Estamos começando mais um episódio Papo no Café. Eu sou Manuela Mello. Eu tô aqui no estúdio da Iniciativa FIS, no Rio de Janeiro. Eu sou André Balalai, direto de Nova York, do nossos Global Headquarters da Iniciativa FIS. E hoje com a gente o ilustríssimo professor, doutor Gonçalo Vecina, uma das presenças mais esperadas aqui do nosso podcast. É ele! É o Gilbert. É o Gonçalo Vecina! Estou com ele aqui presencial, comigo. Professor, tudo bem? Vou bem e agora melhor aqui com você e com a Manuela. Tô ótimo. Vamos em frente nessa distração. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, ter despendido esse tempo. Eu vou começar com a primeira pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. E a gente não te apresenta com todos os seus títulos, tudo que o senhor fez, por um motivo. Gostaríamos de saber quem é o professor Dr. Gonçalo Vecina. Bom, eu sou um médico que começa a poder ser chamado de velhinho. Estou aí com meus 68 anos, então já não sou mais um jovem, eu tenho certeza, pelo menos do ponto de vista da minha aparência e da carenagem, né? Embora me sinta muito jovem, me sinta ainda muita capacidade para realizar outras coisas. Pra mim é jovem, mas essa idade. Velhinho com 60 anos. Com 100 anos pra mim. 60 não, 100 anos. Tá velhinho. Bom, eu levarei em conta isso. Pra mim é super jovem. Mas de qualquer forma, eu sou um sanitarista, a minha vida toda foi dedicada à saúde pública, e quando eu digo saúde pública, não quer dizer que não tenha aí saúde privada, porque para mim toda saúde é um bem público, seja ela realizada pelo Estado, seja ela realizada pela iniciativa privada. Então tive já diversas vezes de um lado e do outro lado do balcão, e acho que é um aprendizado importante estar na saúde pública do lado privado, como também do lado público, que é bastante mais difícil, muito mais complexo. Minha vida foi dedicada a pensar a saúde pública do ponto de vista coletivo. Tive um pouquinho de assistência individual logo depois que me formei por questões de sobrevivência, mas o tempo todo eu me aproximei, trabalhei, fiz minha carreira universitária toda na área da saúde coletiva. Muito bom. Mas a chaparia tá boa, pô. Carro antigo, a chaparia sempre é melhor, né? Antigamente, você batia e não amassava. Hoje você bate o carro, hoje você bate que tudo, entendeu? Parece falar que você é aquela chaparia, aquele Fusca bem feito, bonitão, que brilha, assim, né? Pode motor carburado. Hoje em dia você bate qualquer coisinha, parece que você capotou 15 vezes. Do ponto de vista da chaparia, vamos bem. Você falou de sempre, você fez um pouco de, vamos dizer assim, assistência, mas você sempre teve na medicina sanitarista, na política pública. Eu comecei minha carreira na iniciativa privada, continuo na iniciativa privada, né, ser diferente da público, não como saúde pública. Mas assim, cada vez mais eu, sem perceber, acabo fazendo e gostando e me apaixono mais por saúde pública, assim. E foi uma coisa que comigo aconteceu vendo pessoas como você, como Denizar, que eu fui aprendendo. Como é que foi para você? Você estava lá, se formou, e aí? Você teve uma referência? Você acabou caindo de paraquedas? Como é que foi o seu começo na saúde pública? Eu tenho uma militância antiga na esquerda. Eu fui membro do Partido Comunista Brasileiro. E quando eu me formei, naqueles tempos da ditadura,
E com as dificuldades que a gente conseguia ver que o povo brasileiro tinha por causa da questão da desigualdade, a desigualdade sempre foi o mal mais profundo deste país. Então, para lutar contra a desigualdade na medicina individual, era muito difícil. Eu até tive alguns interesses na área de psiquiatria, gostava de clínica, mas eu, naquele momento de decidir que residência fazer, era muito importante no meu tempo, e eu acho que continua hoje, fazer uma residência médica. Então, eu escolhi fazer uma residência médica na área de saúde preventiva. Eu fui fazer medicina preventiva na Faculdade de Medicina da USP. E dentro da medicina preventiva, eu me dirigi mais para a área de gestão de serviços de saúde, que identificava ali, e identifico ainda hoje, um problema agudo para conseguir fazer com que a medicina cumpra com seus objetivos, que, do ponto de vista individual, é curar e cuidar, do ponto de vista coletivo, é conseguir que todos recebam serviços de saúde de maneira universal, integral, e que a saúde seja um instrumento de construção de equidade. Então eu acabei. Eu entrei na faculdade de medicina meio que encaminhado para ser um cara que ia trabalhar com saúde coletiva, com saúde pública, o nome que você queira dar. Então, não foi nenhuma surpresa e nem foi um desvio de rota. Eu cheguei lá querendo. Já foi premeditado. Então, eu acho que, ok, temos uma coisa em comum. Eu também fui do centro acadêmico, fui do DCE, militei lá na esquerda também. Então, eu acho que a sementinha vem daí, do movimento estudantil. E, é verdade, assim, eu também fiz bastante movimento estudantil, mas eu fui do centro acadêmico, eu era o diretor cultural quando na minha chapa, então muita bobagem, muita coisa bem e mal feita naqueles bons tempos. E foi no momento do Brasil bem mais complicado e mais complexo do que a gente está vivendo hoje, né? 72 a 77. Foi bem. Nossa, foi bem lá no. Nossa. Foi. E falando disso, eu assisti muita missa de colegas mortos pela ditadura. Ai, imagina. Imagina. Tem muita história aí, né? Tem muita história. Falando desses momentos diferentes do Brasil, assim, quando você começou, né, 70 e pouco, começo da década de 80, ainda era o INAMPS, né? O INAMPS e a vigilância eram separados, né? Aí teve todo aquele processo das conferências, 86. Olhando para a pandemia hoje, o SUS na década de 90, 2000, ficou meio que jogado, não jogado, mas as pessoas perderam o gosto, né? E parece que a pandemia trouxe um pouco esse sentimento da população valorizar o próprio SUS, né? Como é que você vê esses momentos, assim, diferentes, assim? André, eu acho que também as pessoas não conheciam o SUS como elas conhecem hoje, né? Eu acho que tem esse ponto também que a pandemia trouxe de favorável e de benefício pra gente. Os sistemas de atenção médica de base na Previdência Social, no Brasil, dado o arranjo econômico do Brasil, eles não cobriam toda a população, mas os sistemas de base na Seguridade Social funcionam. A França e a Alemanha, o que elas têm lá é um INAMPS. Só que é um INAMPS num regime de pleno emprego, num regime em que há uma preocupação social com a desigualdade. Então, você ter um sistema de seguridade social num país como os países latino-americanos, porque hoje boa parte dos países latino-americanos, eles ainda têm um sistema cuja base é o modelo da Seguridade Social. O México, o modelo é a Seguridade Social. A Argentina, o modelo é a Seguridade Social. Né? Então, os países da América Central, todos eles. A Colômbia é um pouco diferente. A Colômbia teve uma tentativa de transformação através da Lei 100 lá,
em que eles criaram um negócio diferente, mais complicado, e é um país que passou por muitas dificuldades por causa da guerra ao narcotráfico. Então, eles tentaram construir um modelo alternativo à ideia de um modelo de saúde como o brasileiro, né? Nós, a partir da construção do projeto, foi uma luta dentro do governo por um sistema de saúde novo, e foi uma luta fora do governo, na sociedade brasileira, pela redemocratização do país. Então, transformar na época, MDB num braço intestino da transformação democrática do país, o MDB jovem, a luta que nós levamos, todo espaço de luta tinha que ser ocupado. Então, fomos buscar o Sindicato Médico, fomos buscar a Associação Médica Brasileira, os conselhos regionais de medicina. A partir do sindicato, né, nasceu o movimento de renovação médica. Nós conseguimos fazer do movimento de renovação médica no Brasil um ariete para tentar o processo de redemocratização. As primeiras greves importantes do Brasil aconteceram em São Bernardo, aqui no ABC, tempo do Lula lá, essa luta toda, e aqui no Hospital das Clínicas. Foi no Hospital das Clínicas, em 78, que eclodiu a primeira grande greve do setor saúde, junto com a greve dos metalúrgicos. Então, o movimento O setor de médico saúde sempre foi muito engajado, né? Foi muito a classe engajado. médica talvez nem tanto, mas o corpo, a enfermagem, tudo que gravita sempre foi muito engajado, né? Sempre foi muito engajado, e eu acho que grande parte desse engajamento se deve pela proximidade que a gente tem com a desigualdade. A desigualdade, tratar um pobre neste país sem acesso a medicamento, naquele tempo nós tínhamos um problema muito grave de desnutrição no Brasil. Naquele tempo nós distribuímos comida através do sistema de saúde, porque havia fome, né? Fome que voltou agora, neste governo. Né? O que nós tivemos de transformação no final dos anos 80, durante os anos 90, do ponto de vista de acabar com a desnutrição e diminuir muito a subnutrição, foi muito importante. Existem algumas doenças que eu, como médico, vi lá na década de 70, como kwashiorkor, marasmo, que estão voltando agora no Brasil, que são doenças que só ocorrem quando você tem um grave quadro de insegurança alimentar. Não existe alimento em quantidade suficiente. Então, esse quadro grave de insegurança alimentar está voltando agora. Em grande medida, eu acho que essa consciência que o pessoal da área da saúde tem, essa consciência política, ela é fruto de conviver com a desigualdade no seu estado pior, que é você não conseguir garantir a saúde das pessoas. Isso, e eu acho que é um tema muito delicado e muito importante a gente discutir e entender e trazer soluções, pelo menos tentar trazer soluções para que a gente consiga amparar toda a sociedade, todo mundo principalmente as pessoas que mais precisam, né? Essa luta para tentar construir isso foi uma luta que durou a década de 70. Coisas que a gente tentou implantar naquele tempo, que é a articulação entre a rede de assistência das secretarias de Estado da Saúde, os centros de saúde, com a rede de atenção do INAMPS. O INAMPS tinha uma rede de atenção, só que a rede de atenção do INAMPS funcionava de um lado
E do outro lado ficavam as unidades de saúde do estado de São Paulo, por exemplo, e dos outros estados também. Havia muito pouca participação de municípios, embora boa parte da revolução que deu origem ao SUS tenha nascido em municípios mais estruturados do ponto de vista da atenção, como o município de Campinas, Niterói, Londrina, Montes Claros, Sobradinho, municípios um pouco maiores, com um pouco mais de recurso, onde a população chegava no prefeito e exigia a participação do município na prestação de serviço de saúde. Naquele momento, o município não tinha o que fazer na saúde. Para o não previdenciário, a saúde era a indigência. Né? A pessoa que era assistido na rede assistencial pública, que eram as santas casas e os hospitais universitários, eles eram identificados na ficha de atendimento como indigentes. Eles não tinham lá, então, uma população que era a população rural. Né? A população rural não tinha assistência médica. Né? A partir de 77, tinha um negócio chamado Fundo Rural, que era muito pobre. Né? Uhum. E a população urbana não previdenciária, que era 20%, 30% da população na década de 70, a não previdenciária, também não tinha acesso a serviços de saúde, a economia informal não tinha acesso a serviços de saúde. Então tinha que ser atendido nas santas casas, nas instituições de filantropia, ou nos hospitais estatais. Né? Naquela época, importante mesmo, era a rede de hospitais universitários, embora existissem também alguns hospitais estatais que estavam ligados num tempo à tuberculose, e a tuberculose deixou de ser tratada como uma doença que você tem que tratar internado. Então, o Hospital do Mandaqui, que foi um hospital da tuberculose, o Hospital da Unesp, foi um hospital da tuberculose, em Bauru, tinha um outro hospital da tuberculose. Outros hospitais que foram sendo transformados na década de 70 eram os hospitais da hanseníase. Né? Hospitais da hanseníase que eram o quê? Hospitais que asilavam o hanseniano. O hanseniano era uma coisa terrível. Ele era, desde tempos imemoriais, ele era separado da família e colocado para viver uma nova vida, sem filho, sem mulher, sem nada. Né? Sozinho, né? Quando ele... sozinho. E quando ele fazia um encontro com alguma pessoa do outro sexo e gerava um filho, o filho era retirado da colônia. Nós tivemos... era terrível. A psiquiatria era outro problema gravíssimo. Né? Hoje nós temos em alguns desses hospitais psiquiátricos, hospitais gerais, nos hospitais da hanseníase, praticamente todos nós conseguimos fechar e transformar alguns deles em hospitais gerais, né? Mas essa luta toda é uma luta da década de 80, da década de 70 e 80. O movimento basagliano de luta contra a internação psiquiátrica nasceu na década de 70. Aqui em São Paulo foi um motor disso no Brasil. Vocês não queiram imaginar o que era um hospital psiquiátrico, um hospital da hanseníase e mais antigamente um pouco os hospitais da tuberculose. Eram coisas duras de ver, precisava ter estômago. Imagina. Isso é legal que você até falou, essa coisa do município, né? E assistência básica, se a gente vê hoje, apesar de ela ser muito fragmentada, toda a estrutura da comissão bipartite, da comissão tripartite, toda essa pactuação que vem do SUS, é uma coisa extremamente complexa de gerenciar, assim, né? Até a gente falou de outros países. O México agora que eles vão reformar isso, porque eles pegaram a população do seguro popular que não era coberta, criaram o novo INSAB deles lá, para ver se eles resolvem uma coisa que o Brasil discutiu na década de 80, né, 40 anos. E assim, legal que você falou dos municípios, eu sou cria de Londrina, né, eu sou de Londrina, e é bem isso mesmo, eu uso o nome Balalai, porque a minha bisavó, que era Lucila Balalai, ela, dentro do município, fundou o primeiro Tem uma maternidade
Tem uma Minha maternidade com o bisavó. nome dela lá. Eu trabalhei É a lá. minha bisavó. E aí Que ela fundou o Hospital do Câncer de Londrina, que a rua chama hoje Lucila Balalai, e eu cresci naquele hospital, porque meus pais são médicos, né? Então, minha família era do corpo clínico, meu pai foi diretor do hospital, e foi daí que eu acabei caindo aqui, assim, sabe? Foi um pouco disso, assim. E é interessante isso. E se a gente pega, assim, no fim do filme, a gente saiu, ainda é um país uma saúde meio hospitalocêntrica, né? Mas a gente pega o Brasil, é uma puta referência à medicina da família, né? Pô, como é que você vai fazer chegar posto de saúde lá no Jari, né? Não é simples, né? Não, essa foi também uma coisa importante, que foi a introdução da saúde pública no Brasil, ainda na década de 20, 30, com a criação dos centros de saúde, que eram basicamente voltados para a puericultura e saúde da mãe, grupos de risco, né? Uma medicina voltada para grupos de risco. E isso evoluiu muito no Brasil. Na década de 60, houve. Os americanos sempre tiveram fizeram alguma tentativa de utilizar a capacidade de financiar deles de forma a melhorar o comércio deles jogando dinheiro em área social no Brasil. A Fundação Rockefeller tem muitos investimentos muito grandes no Brasil. A Faculdade de Saúde Pública, a Faculdade de Medicina vieram do dinheiro da Fundação Rockefeller, da USP. Também legal, não sabia. A Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública, que foram um marco na história da saúde pública brasileira, foram criadas, a Fundação SESP, Serviços Especiais de Saúde Pública, foi criada para melhorar a vida do seringueiro na Amazônia, quando nós precisávamos mandar látex para a guerra na Europa, né? O Brasil era o único produtor mundial minimamente escalado de látex do mundo, né? Aí os ingleses vieram, pegaram mudas, levaram lá para a Indonésia, em vez de ficar andando na selva atrás da seringueira, plantaram uma seringueira atrás da outra por milhares de hectares, né? E hoje o Brasil não é mais um país importante nessa área da borracha. Mas na época da Segunda Grande Guerra Mundial, a borracha era uma coisa vital para fazer as máquinas rodarem. A máquina não roda sem correia. E as correias vinham da Amazônia. E a Amazônia era irregular na produção da borracha por causa da malária, por causa da febre amarela, por causa da esquistossomose, por causa de todas as doenças que nós tínhamos. E aí a Fundação Rockefeller jogou um monte de dinheiro na Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública, que foi muito importante para a extensão dos serviços de saúde de base de atenção primária e de hospitais de pequena complexidade, do norte de Minas até o Mato Grosso, o que hoje nós chamamos de Centro-Oeste e Norte, né? Então, toda a estrutura sanitária dessa região teve uma participação muito importante da Fundação SESP. E aqui no Sul-Sudeste, a criação dos centros de saúde, né, através da Aliança para o Progresso, na década de 60, quando Kennedy era o presidente. Você falou da Fundação Rockefeller. Às vezes, assim, olhando até como a estrutura está hoje, às vezes me parece que a gente é muito, vamos dizer, programático, né? A gente cria ilhas de excelência e elas se desenvolvem. E às vezes essas ilhas de excelência, até já discutiu, acho que algumas dessas milhões de lives, né? Então você pega hoje o que é referência? DST-AIDS, hemoderivados e coagulopatias, que é um pouco da história ao redor do Betinho, de todo aquele movimento que aconteceu. Você pega o programa o PNI também, que é uma herança. Eu tenho a percepção de todos os grandes programas vieram da SVS, né? O INAMPS ficou com o problema e a SVS trouxe as coisas que, então, vamos dizer assim, são as grandes bandeiras, né? Óbvio que depois virou um ministério. Mas a gente tem, por exemplo, a parte de medicina tropical, que tem até hospitais da Amazônia, né?
Mas, às vezes, eu tenho a impressão de que ainda é muito direcionado por agendas ou bandeiras que um determinado grupo de pessoas ou de interesses trazem, fazem uma pressão social que é necessária e a coisa anda, assim, né? Mas eu não sei se você acompanhou esse processo acontecer, né? Eu estou só olhando o final. Como é que você vê essas coisas, assim, essas bandeiras evoluindo, esses grandes personagens, assim, sabe? Nenhuma conquista social aconteceu neste país porque as elites acharam que seria bom tratar melhor o povo. Diferentemente do que aconteceu com a social-democracia na Europa e mesmo nos Estados Unidos, as conquistas sociais aqui no Brasil foram fruto de luta. A greve de 18, a grande greve de 18 e 19, que quem propiciou foram os imigrantes espanhóis, italianos, portugueses, que vieram lá dos partidos anarquistas e dos partidos comunistas da Europa, que eram migrantes aqui, foram eles que patrocinaram a primeira grande greve que o Brasil teve, a greve de 18 e 19. E uma das conquistas, primeiro, estas greves aconteceram no setor industrial. O setor industrial, que em 1918 e 19 estava nascendo, né? Não existia. O que era o setor industrial? Era tecelagem e transporte ferroviário. Não existia nada além disso. E onde existia isso? São Paulo e Rio, algumas cidades litorâneas. Então, quando você fala da greve nacional de 18 e 19, foi uma greve nacional em São Paulo, Santos e Rio, né? Não tinha mais do que isso. Agora, essas greves deram origem ao projeto, à lei que cria a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários. E a lei que cria a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários de 1923, a Lei Eloy Chaves, é a base do INAMPS. Né? Depois, o Getúlio Vargas vem com um projeto de transformação social do Brasil, que era o Brasil do café com leite, para ser um Brasil dos brasileiros. Nada a favor do Getúlio Vargas, mas, enfim, ele quis mudar o projeto de poder que existia dos terratenentes para um novo projeto de poder. E esse novo projeto de poder, ele tinha que ter industrialização, e daí a criação dos IAPs, daí a criação da consolidação das leis do trabalho, daí a criação de um monte de estruturas voltadas para um país que teria que deixar de ser produtor de café para ser produtor de mais coisas, para ser uma industrialização tardia, enfim. Tudo isso que aconteceu a partir da ditadura Vargas, né? Que num primeiro momento não era uma ditadura, num primeiro momento foi um movimento armado contra um modelo que não podia ser chamado democrático. Nós temos que lembrar que até 1930, 4% dos homens é que votavam para presidente da República. Mulher não votava, né? Não era nada, e pobre não votava, né? O voto universal nasce a partir de 1930 com a revolta que deu origem ao governo Getúlio Vargas, que em 1937 se transforma numa ditadura com sangue, né? A partir da desculpa da revolta, da intentona comunista de 1935. Então, na história do Brasil, as conquistas sociais foram fruto de luta. A AIDS só aconteceu, o tratamento da AIDS só aconteceu no Brasil porque a sociedade se mobilizou contra, né? As imensas conquistas dos pacientes da hemofilia, que hoje tem um tratamento bastante próximo do que seria o que acontece em qualquer país civilizado, só aconteceu por muita luta, muita morte, né? Teve que morrer tanta gente tomando crio precipitado em vez de tomar fator 8, fator 9, né? Essa luta hoje, porque as gerações vão mudando, né? Então, a gente pega, nem a gente falou, né?
hemofilia, até a década de 80, 90, a parte de HIV, né, muito forte. E era um muito, tabu, muito né? forte, né, muito vocal, né? Era um tabu. Eu lembro que tinha uma menina no meu colégio que era portadora de HIV, tiveram que fazer palestras com os pais, falando como é que era, como era transmitir, para as pessoas ficarem mais tranquilas. A gente tinha programas também para auxiliar os hemofílicos. E hoje a gente não ouve mais isso, né? É um fruto da modernização, né? Da luta. E eu É um lembro, fruto da Gonçalo, luta e da modernização. a gente fez uma live junto sobre a história do SUS, lembra? Aí eu fui fazer uma pesquisa, eu peguei capas de jornais, né, antigas. E aí eu achei a primeira, na Folha de São Paulo, a primeira menção do HIV no Brasil, no jornal. E eles mencionavam como a epidemia dos homossexuais. O jornal mencionava isso. Você vê o quanto que teve que se transformar isso, né? E conscientizar as pessoas para... E até hoje se carrega um ranço completamente equivocado disso, né? Por falha de comunicação, né? Conhecimento. Conhecimento, falta de comunicação, falta conhecimento, né? Mas eu acho que essas conquistas são conquistas que são da sociedade brasileira. Foi muito importante que a sociedade tenha se movimentado, né? É lógico que nós estamos, neste momento, por exemplo, num buraco, né? Nós estamos num buraco e veio essa pandemia e junto com a pandemia nós tivemos o azar de mover um pandemônio. Então, pandemia com pandemônio foi um desastre, tá certo? E agora estamos todos assim meio perplexos, fazendo o que vai acontecer, o que vai acontecer. E esse cara está tirando dinheiro e fazendo cada dia uma cagada diferente. E aí você fala, puta, mas o que será que vai acontecer? Porque ele tem uma frase que eu acho terrível, que é assim, tudo pode piorar. Ele não fala, mas eu falo por ele. E eu vou garantir para vocês que eu vou ser o elemento que vai fazer tudo piorar. E ele tem conseguido fazer isso, né? Então, essa questão da discussão do passaporte de vacina, ele fala, não, eu prefiro a liberdade, prefiro morrer do que perder a liberdade. Né? Essa foi a dureza, né? Essa é uma discussão terrível. Para que serve a liberdade de uma pessoa morta? Exatamente. O direito à vida na Constituição brasileira, ela antecede todos os direitos. O direito à vida antecede todos os tipos de liberdade. Está escrito na Constituição brasileira. E você vai tirar a liberdade do outro de viver, né? Você vai tirar a liberdade do outro, e aí? O que a gente vai fazer do SUS? Exatamente. As discussões que eu tenho, as conversas que eu tenho aqui com pessoas, né, do meu convívio, assim. E eu acho que, não só por ter estudado saúde pública, mas também por... vacina é uma coisa que, até então, né, o movimento antivacina no Brasil era pífio, né? E acho que ainda é muito mais continua reação... É muito mais reação por desinformação do que a partir do momento que você explica, né? Mas aqui é diferente, eu tenho minhas dúvidas, eu vou discordar de você. Eu acho que tem pessoas muito esclarecidas que... Mas vocês não tem nem que discutir com a pessoa. Eu fico boba. Não tem nem como discutir. E aí eu posso falar que, assim, são pessoas que são muito esclarecidas e que não querem nem vacinar os filhos com as vacinas que tem que dar nos primeiros meses de vida. Mas você pega o Brasil, pega os números de vacinação, o Brasil passou os Estados Unidos. Sim, isso eu vou concordar. Então, eu tô vivendo aqui o que é um movimento antivacina de verdade que não faz, assim, o menor sentido. Uhum. As pessoas estão implorando, estão pagando para as pessoas se vacinarem e tem estado que não chegou nem na metade. Estavam pagando turista em Nova York, né? É que Nova York é um estado majoritariamente democrata, aqui tá bem, mas você pega para o sul dos Estados Unidos, que é uma maioria republicana, tradicionalmente, né? Um pouco disso. Não vou vacinar porque eu não quero, né? Liberdade. Mas é engraçado que a gente cresce no Brasil, porque até então, vacina sempre foi uma coisa, você toma vacina, porque você toma na escola, criança que não se vacina não podia se matricular em escola pública.
até o Covid, todo mundo tomava vacina da febre amarela para viajar de férias para a Indonésia e pegar praia, entendeu? Não era um problema tomar vacina de febre amarela para ir para Bali. E agora, de repente, virou, entendeu? Que eu acho que é muito dessa comunicação, né? Mas é uma coisa insana. São duas coisas importantes aí, André, e tanto para a população americana quanto para a europeia. Quando você tem uma cobertura vacinal acima de 70%, 80%, você tem uma redução muito grande da circulação desses agentes infecciosos. Então, esses países viveram até hoje uma relativa tranquilidade do ponto de vista dessas doenças infecciosas por causa da imunidade de rebanho. Agora, nesta doença, a necessidade da imunidade de rebanho foi muito rápida. Então, você tem que chegar nessa quantidade de gente de repente. É diferente de você ter uma história de vacinação de pólio, sarampo, rubéola, cachumba, etc., como esses países tinham. E ter nascido, em diversos momentos, o movimento negacionista. Então, o movimento negacionista que nasceu com a vacina do sarampo foi fruto de um sem-vergonha que fez uma pesquisa equivocada, que foi publicada e desmentida, né? Mas aí ficou essa história. Olha, e qual era o objetivo do cara que fez essa história com o sarampo? O objetivo dele era vender um tratamento. Ele vendia um tratamento. Ele ganhava Sempre dinheiro. Tem um porquê. Sempre tem um porquê. Sempre tem Quando um porquê. você pega agora o movimento negacionista americano, esses dias eu tive a oportunidade de ler um artigo em que há uma comprovação de que 70% do que circula nas redes sociais, elas começam em 12 médicos, 70% da notícia dessa confusão toda anti-vacina começa com 12 médicos, todos eles envolvidos com algum tipo de nutrição, com algum tipo de remédio, com algum tipo de alternativa que estes caras vendem. E quando você vai olhar para essas coisas, é exatamente isso, que o cara tem lá um kit de comida que estimula a imunologia, um kit de remédios que faz não sei que tipo de milagre, e que custa não sei quanto, e que você tem que, né, ou livro, ou algum tipo de assistência, etc. Religião, muita religião metida no meio disso. Sim. Tem coisas até que são positivas, né? O movimento antroposófico, eu não sou contra o movimento antroposófico, mas eles acreditam que é importante que as crianças tenham a doença para desenvolver o seu sistema imunológico. Só que uma criança que tem determinadas doenças dessas tem uma probabilidade de morrer desnecessária, porque o estímulo da vacina cria também o sistema imunológico mais respondente. Então, tem aí muita coisa engalfinhada que se transforma num problema complicado, né? Mas, de qualquer maneira, dá para entender por que você tem negacionistas na Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles estão protegidos pelo efeito manada. Agora, no meio da Covid-19, nós perdemos um tempo importante para a redução do número de mortes, porque as vacinas vieram de uma forma muito rápida. E muita gente criou essa desconfiança por ter caras como Bolsonaro, como Trump, como o húngaro lá, enfim, esses brucutus aí com os quais nós estamos tendo que conviver. Né? E a gente falando de pandemia, ok, tem agora a Omicron, a variante nova, e minha percepção é que a gente vai acabar convivendo um pouco como... Não estou cravando nada, mas
um pouco de influenza, né? Tem temporada que tem uma variante que o cara... eu acho que vai ser igual com influenza. Sentinela do Norte, Sentinela do Sul, faz tracking de que variante circulou no hemisfério norte, atualiza a vacina para o hemisfério sul. Tem ano que a gente acerta, tem ano que a gente não acerta tanto. Mas, assim, um basal grande de vacinados e surtos muito pequenos em lugares específicos. Mas vai ser uma doença que a gente vai conviver e vai voltar ao normal, assim. Olhando para frente, assim, de Brasil, né, e de SUS, você acha que a coisa que eu fiquei mais emocionado no Brasil foi ver... Eu sempre vi meus amigos na Inglaterra com plaquinha Save the NHS. E eu ficava super triste, assim, pô, a gente não tem valorize o SUS. E eu lembro que a minha mãe, que é médica, neurologista, se vacinou e fez a plaquinha. Eu quase chorei nesse dia de emoção, assim, nossa, que legal, assim. Você enxerga, isso vai ser um voo tradicional de galinha brasileiro, só empolgação, ou você acha que a população vai dar uma conscientizada melhor sobre a importância do SUS, assim, para frente? Eu tenho muito medo, sabe? Eu acho que a capacidade de esquecer do povo brasileiro é uma capacidade única no mundo. Nós esquecemos muito rapidamente das coisas. Então, nós estamos falando que nós estamos falando que o SUS é importante, que o SUS é isso, que o SUS é aquilo. Quanto tempo vai demorar para a gente esquecer? Quanto tempo vai demorar para a gente esquecer da importância da pobreza, da importância da desigualdade social? Nós estávamos no caminho, nós conseguimos diminuir bastante a extrema pobreza, nós acabamos com os casos de desnutrição, estávamos no bom caminho para diminuir os casos de subnutrição, e de repente veio a crise econômica, começado aí no final, meados do segundo governo Dilma. Nós estamos nessa confusão agora, e todo mundo está esquecendo o que nós passamos. Então, eu tenho muito medo da gente esquecer. Eu tenho, inclusive, nas minhas falas, eu tenho deixado isso sempre como um recado. Assim, olha, por favor, só peço uma coisa. Não vamos esquecer que o SUS é importante. Não vamos esquecer que a desigualdade é o mal mais importante desse país. Se a gente não combater a desigualdade, como é que combate a desigualdade? Distribuindo dinheiro e distribuindo oportunidades. Sem as políticas afirmativas contra as minorias, contra a diferença de gênero, nós não vamos conseguir mudar a sociedade brasileira. A sociedade brasileira só vai mudar se nós fizermos ações positivas em relação a esses desencontros provocados pela desigualdade. E o SUS é um instrumento fundamental de construção de igualdade. Além de atender a saúde pública, ele é um construtor de igualdade. Então, nós temos que acordar para isso, porque nós temos que investir, né, em diminuir a desigualdade, políticas públicas afirmativas, né? As pessoas... Tem muita gente que não entende isso, que acha que pobre é pobre porque quer ser pobre. É bonito ser pobre, por isso que eles são pobres. Né? A gente estava viajando, conversando com um indiano, que ele saiu da Índia, foi para Portugal, ele se fez em Portugal, ele tá rico em Portugal. E a gente estava discutindo sobre a dificuldade que as pessoas têm de sair da zona da pobreza e ter uma vida digna em alguns países. E alguém falou, não lembro quem, falou, eu tava conversando com um sueco, com um europeu. Falou, o brasileiro ele tem muito mais facilidade pra sair da linha da pobreza e ter dinheiro, ser classe média. No primeiro momento eu concordei com ele, depois pensando, falei, cara, não é bem assim, a gente... Ele não sabe o que é viver, não sabe o que é acordar no meio de uma comunidade, não ter escola pro filho, tá numa pandemia e não ter não ter o governo para te dar o mínimo para comprar alimento.
É isso mesmo, a gente não pode esquecer e não pode... E não pode... E não pode falar aí, né? O pobre não tá... É pobre porque é pobre. Pobre... Até um exemplo a gente tem que ajudá-los a sair, né? Que é uma narrativa famosa, assim, né? Tipo, mas o cara é vagabundo. E aí, você dá dinheiro, ele vai lá comprar pinga. Eu lembro que eu tive uma discussão essa semana sobre isso, assim, né? Eu falei, você tem que separar duas coisas. Primeiro, pobre não é pobre porque quer. Eu não conheço ninguém que fala assim, não, eu quero ser pobre, cara. Eu gosto de viver num barraco aqui, é bom pra caramba. Eu vou ficar aqui mesmo, eu não vou fazer nada pra sair daqui, eu vou ficar com o pé pra cima. Eu não conheço, até hoje eu não conheço nenhuma pessoa que realmente quis isso, né? E aí eu tentei nesse debate, falei, cara, o vagabundo que você chama, que vai comprar pinga, é um alcoólatra, e isso é uma condição de saúde. A única diferença do vagabundo para você, que na verdade é uma pessoa com uma condição clínica de alcoolismo, para um vagabundo rico, é que o vagabundo rico compra vodka cara e bebe em casa. O cara que é mendigo compra pinga e bebe na rua. Os dois são pessoas que têm um problema de saúde. Que deve ser tratado como saúde pública, como uma questão de saúde pública, e ao invés de você tratar isso como falta de motivação para fazer uma ascensão social. Pelo amor de Deus, é uma visão tão rasa de discussão de sociedade, né? Bom, eu estudei no São Luís, é um colégio muito bom em São Paulo. A gente fazia alguns programas voluntários e desde pequena, assim, desde 4 anos de idade, a gente entende que a gente precisa ajudar os outros, que a gente tem que conhecer as diferenças, a gente tem que conhecer a realidade. Mas não é todo mundo que tem essa vivência e teve essa visão. Eu lembro que uma amiga minha estudava numa faculdade de elite em São Paulo, que uma colega dela de classe virou e falou, nossa, eu passei no viaduto, eu vou chutar aqui, no Minhocão em São Paulo, e vi um monte de gente morando em barracas embaixo do viaduto. Nunca tinha visto isso. Gente... que bolha, né? Bolha essa pessoa vive. Que bolha é essa? Nossa, olha, não sabia que, tipo, fulano... Que tal pessoa vive com R$100 por mês. Cara, a pessoa não lê jornal, a pessoa... né? E é mais ou menos isso. Tipo, gente, as pessoas têm que abrir a cabeça e saber que as pessoas não são iguais a ela. As pessoas têm dificuldade, o Brasil tem dificuldade, a gente tem que fazer de alguma forma a gente tem que ajudar essas pessoas a se reerguer e sair da zona da miséria que elas estão. Sem políticas afirmativas não existe a possibilidade de você acabar ou diminuir a desigualdade. Exatamente. Os países desenvolvidos fizeram isso. E é o que nós temos que fazer. Nós temos que ter políticas públicas voltadas para a redução da desigualdade. E isso acontece distribuindo renda e criando oportunidades através dessas políticas de cotas. Tem que haver uma ação afirmativa nesse sentido. Tem que haver proteção para essas comunidades, né? Os índios, os quilombolas, os ribeirinhos, tem que ser protegido. Não tem muita saída para isso. Política pública neles. E eu acho que a sociedade tem que se juntar e acabar com essa polarização de direita e esquerda, e um é melhor que o outro. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, mas eu acho que o mundo ideal seria esse, e as pessoas entenderiam que todo mundo é igual, que as pessoas que a gente precisa fazer. Não vai acontecer, eu sei que não. Polarizadíssimo, não vai mudar, só vai piorar. Mas eu acho que tem uma coisa que assim, que eu acho que até o papel dessa própria discussão aqui, é separar um pouco de... Uma coisa é posicionamento político, cada um tem o seu, cada um tem o direito de ter o seu, você gosta do José, da Maria, do João, se você concorda. Mas assim, política pública não é coisa de esquerda. Às vezes a pessoa até diz, não, isso é coisa de esquerda. Política pública é coisa de Estado. Estado não tem orientação. Exatamente. Entendeu? Estado é Estado, entendeu? O governo tem orientação, mas o Estado não tem orientação política. Entendeu? Sim. Se você entrar dentro do Ministério da Saúde, tem de direita, de esquerda, e aí entra o governo, um grupo sobe, e é natural isso. Mas assim, as pessoas continuam trabalhando lá, entendeu? O próprio PNI, graças a Deus tem o PNI, com bagunça e sem bagunça,
o PNI da ponta continuou trabalhando, entendeu? Sem WhatsApp, com WhatsApp tinha gente vacinando pessoas, né? Exatamente. Exatamente. As pessoas têm que entender que é Estado, é direito de todo mundo e é isso. A preocupação Gonçalo, tem que vir da sociedade. Fale. Não, a não pode falar. preocupação com a construção tem que vir da sociedade. Nesse sentido, por exemplo, eu não acho que o movimento da AIDS seja um movimento de direita ou de esquerda. Ele é um movimento da sociedade e que teve muito sucesso e que eu acho que é importante isso. Eu acho que a própria construção do SUS, quando nós começamos na década de 70, nós olhávamos para os países comunistas, para Cuba, mas nos interessou olhar para a Inglaterra. E a Inglaterra, com o seu Serviço Nacional de Saúde, que na década de 80 não tinha nada de comunista, né? Nada. Na década de 70, estava a Margaret Thatcher lá, que não se atreveu a fazer nenhuma mudança no NHS. Por quê? Porque ela sabia que ia mexer com os brios dos ingleses. Né? Privatizou-se de tudo na Inglaterra naquele momento. No NHS, nada. Ficou tudo como sempre, um orgulho dos ingleses. Né? E é um pouco inspirado nos ingleses que nós fomos para a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Esse é eu te falo, se eu tenho todo mundo tem o seu, a sua aspiração de carreira. Essa era uma que eu tenho, de participar de uma conferência, assim. Essa é uma que ainda vou atingir na minha carreira. Eu participei de algumas depois da 8ª. Na 8ª eu não estava em Brasília, mas participei de algumas conferências depois. É uma experiência importante. Eu discuti com 5, 6 mil pessoas que vêm de todos os lugares do Brasil, cada uma com o seu próprio sonho, com a sua necessidade, e acreditando na sua capacidade de transformar a sua realidade. É um evento complexo, muito importante. Às vezes eu falo brincando assim no meu trabalho, né? Quando você fala com um gestor de saúde, você está com a sua agenda, que todo mundo acha que a sua própria agenda é a mais importante do país, né? Mas o gestor, acho que a maior capacidade que um gestor tem é de priorizar qual agenda é importante naquele momento e como é que ele não esquece de outras agendas que não são prioridade, mas não deixa elas paradas, né? Porque recurso é finito, tempo e dinheiro é finito, né? E até atualmente, se a gente for pegar dessa transformação de engajamento, hoje a agenda de oncologia, até de doenças raras, são as mais vocais, assim, se a gente falar, por uma questão de movimento da sociedade, de sociedade mesmo. Não tem nome, não tem partido, né? Ele é um movimento que se desenvolve, né? Tem um complicador aí, que é o partido político. Esse complicador é um complicador importante, porque os partidos políticos se alternam, e nós, depois da ditadura, a gente esmigalhou a direita e a esquerda com dezenas de representações. 32. E essa história de ter um modelo de presidencialismo de coalizão bastante complexo, né? E aí, os diferentes gestores, eles estão em diferentes posições, em diferentes momentos. Então, você pega, por exemplo, o atual presidente já teve 4 ministros da saúde. E não é uma prerrogativa só dele. Outros presidentes também tiveram muitos ministros da saúde, muitos secretários disto, daquilo e daquele outro. Então, isso que você chama de servidor público é um negócio meio utópico, né? Porque nós não temos uma carreira pública para chamar de carreira pública. Né? Diferente, por exemplo, de quando você olha para a burocracia francesa, que é muito estável, muito bem organizada, e a nossa burocracia. Nós ainda
devemos à sociedade brasileira um modelo público de gestão mais republicano. Esse é um problema da sociedade brasileira. A gente já tá caminhando pro final. A Carol aqui já está quase me fuzilando, tô brincando. Apesar de eu querer que Carol é a nossa ditadora. Assim, Getúlio Vargas é pouco, assim, perto da Carol. Então, a gente respeita. Detesto dizer isso, mas a gente precisa ter. A Carol é editora de vídeo, então quanto mais a gente ficar aqui, mais trabalho a gente dá. Mas depois eu vou falar pra Flávia gravar o segundo episódio com o senhor, que eu tô adorando o papo. Mas eu tenho duas... Antes da gente chegar na nossa última pergunta, que a gente sempre faz também. É outra pergunta especial. Eu tenho uma curiosidade. O senhor é um influencer no Instagram. Como é que começou isso? Pra quem está assistindo, pra quem está nos ouvindo, ele tem mais de 20 mil seguidores no Instagram, ativo no Instagram, faz vídeos, e eu tenho essa curiosidade. Veio dessa a sensação de uma falta de comunicação com a população sobre o que está acontecendo na pandemia, e como eu comecei a ser demandado para dar explicações, eu achava estranho, eu continuo achando estranho até hoje, porque eu não falo nada de novo, eu falo só obviedades e coisas velhas. E essa coleção de obviedades acaba deixando as pessoas assim... Eu falo, mas que coisa interessante esse negócio de falar obviedades, né? Aí eu resolvi contratei essa jornalista e ela toma conta do meu Instagram para mim. E aquilo está indo assim, uma vez por semana a gente senta, ela me traz lá alguns temas, e em cima dos temas que ela me traz, eu falo lá no meu Instagram, e o resto é o povo que faz, né? Mas é só isso, eu resolvi encarnar uma coisa que eu achava que era importante, que é levar obviedades à sociedade. Não, aqui a gente na iniciativa acompanha muito. Eu fiz a mesma coisa, eu contratei uma pessoa para gerenciar minhas mídias, que é a Ana. A cada 2, 3 dias eu só recebo um monte de ordem aqui. O André desce lá embaixo e grava 3 vídeos sobre isso. Eu, sim senhora, vou lá, desço e gravo. Aqui é mais ou menos só que eu não tenho 20 mil. Só que eu não tenho 20 mil, ainda sou beginner. A diferença entre eu e você é que, como eu sou mais velho, ela me respeita um pouco mais. Entendi. É por isso que a Carol não me respeita também, ela só dá ordem aqui e pronto. Ela tá aqui atrás da câmera, ela assim. Vou achar que ela é um monstro, né? Gente, a Carol é um amor. A Carol é um amor. Não, eu não vivo sem ela. Brincadeira. Deixa. Não, é só o bullying pelo bullying. É o bullying pelo bullying, tá? É o bullying pelo bullying. Vamos lá, última pergunta. Você é essa figura icônica, né? Além de ser uma referência da saúde pública, é uma pessoa extremamente agradável, todo mundo... que eu falei que a gente ia entrevistar você, ou conversar com você, falou, nossa, eu adoro o Gonçalo. Mas esse é o Gonçalo de hoje. E você contou, né, o Gonçalo de antes. Quem é o Gonçalo de amanhã? Quem vai ser? Quem é você daqui a alguns anos? Aonde você quer estar? O que você quer estar fazendo? Todo mundo faz a mesma cara, desculpa. Todo mundo faz essa cara de tela azul do Windows. Veja, tudo que eu queria ser, sem ter querido, eu fui. Então, eu sou um sujeito aberto ao mundo. Eu sempre fui um sujeito aberto ao mundo. Eu nunca me neguei a viver uma nova experiência. Eu estou aberto a novas experiências, desde que elas cheguem até aqui. Eu nunca fui um sujeito que saí correndo atrás das experiências, embora nunca tenha negado nenhuma luta, nenhuma briga. Eu faço todas. Essa coisa do influencer faz parte disso. Quer dizer, eu não fui atrás. Foi um caminho natural. Então, eu sou um sujeito que daqui a 30 anos serei o que eu conseguir fazer com aquilo que eu estiver vivendo. Não tem muita saída isso. Eu não vou fazer, não vou aprender mais língua, não vou fazer doutorado, não vou.
eu vou continuar nessa vida. E daqui a alguns anos eu sei que eu vou ser cinza, isso eu tenho certeza. Todos seremos. Muito bom, foi ótimo o papo. Eu aprendi muito com vocês dois. Para mim foi uma aula de história do setor da saúde. Eu não sou desse setor. Eu comecei em maio desse ano, apesar de acompanhar o Dr. José e o Rodrigo há um tempo. Mas tudo que vocês dois conversaram aí, eu até fiquei mais quieta. Tudo que vocês conversaram eu aprendi demais. E quero um próximo episódio com o senhor. Eu vou confessar que eu mal dormi hoje, porque eu fiquei pensando, cara, vou ter uma hora para perguntar o que eu quiser pro Gonçalo. Cara, que animal. Você estava nervosa. Muito bom, obrigado. Por favor, obrigado, Gonçalo. por favor. O senhor tem filhos, netos? Dois. Dois? Eu tenho duas filhas e 2 netos. Ai, que um bonitinho. de cada uma. Um de 4 anos e outra de 1 ano. A pergunta da equipe. O senhor se veste de Papai Noel no Natal? Boa! Eu me vesti uma vez. E a única vez que eu vesti de Papai Noel, eu não tinha barba. E muito menos branca. Que foi na residência, em 1978, eu fui o Papai Noel da residência médica do HC. Que demais. Papai Noel tropical. Eu vou apresentar o senhor pro meu pai, que meu pai todo ano se veste de Papai Noel no Natal da família. Desde que eu me entendo por gente. E ele não tem barba. A gente compra barba falsa, é horrorosa. Eu vou apresentar pra ele ver, papai, é assim que você tem que ficar. Coitado, não faça isso. Não. Ele tem a mesma idade. Vocês têm a mesma idade. Por isso que eu falei que o senhor, pra mim, não é velho. Tá? Tá pra mim, vocês são jovens, eu não vejo. É difícil ver uma pessoa com. Pra mim, é difícil vê-lo como avô. Ele não tem netos, mas é difícil ver essa pessoa. Pensar, é um avô já. Pra mim, é difícil. Mas ele precisa ter netos, por favor, não deixe esse pedaço vazio na vida dele, coitado. Não, um dia ele terá. Olha a pressão. Um dia ele terá. Olha a pressão. Muito obrigada, mais uma vez. Ora, O senhor foi um sempre prazer, bem-vindo. Foi muito gostoso, bem tranquilo. De novo, aprendi bastante. Quando quiser repetir, Obrigado. só falar. Espero que não demore muito. Muito bom, Gonçalo. Obrigado de novo. Foi espetacular. Obrigado, foi ótimo. André, Manuela, um abraço e também para a nossa chefa que está aí no back. Carol, eu acho que você tem que se apresentar. Vem cá. Oi! Oi, Carol, tudo bom? Tudo bem, foi muito bom o papo, viu? Ok, a pergunta do obrigado, Papai Noel Carol. é porque eu estava muito curiosa. Tá bom. Falou. Se o senhor se vestir de Papai Noel, por favor, registre e poste nas suas redes sociais que vai bom. Pra quem não sabe, a Carol é a sósia da Sheila do Caverna do Meu Deus! Eu acho que eu não preciso me vestir de Papai Noel. Eu já estou bem caracterizado com a barba, o realmente. cabelo, o peso. Não. Menos. Tem razão. Tchau, gente. Tá bom, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.